Eu gostaria de apresentar a vocês agora um estudo de caso, né? Ali nos anos 60, nos Estados Unidos, nós tínhamos um jovem norte-americano que morava ali na região de Houston, né, no estado norte-americano do Texas. Esse jovem se chamava Charles Whitman. Era um jovem americano, como os demais jovens americanos daquela geração, que procurava desenvolver-se, né, através dos estudos. Ele estudava engenharia na Universidade do Texas, eu falei Houston, né, na verdade em Austin, que é a capital do Texas, né? Eu fiquei com Houston na cabeça, mas não, é Austin. E aí o que acontece, gente? Ele tinha se casado, né? Queria cuidar da família da melhor forma possível, queria ganhar uma grana a mais profissionalmente, e para isso ele via no curso superior uma oportunidade importante para poder se desenvolver. Charles Whitman, a princípio, se comportava como qualquer outro jovem da sua geração. Então aqui a gente tem algumas imagens da família Whitman, né? Embora num determinado momento da vida dos pais, né, do Charles Whitman, eles eventualmente se separaram e o pequeno Charles foi morar com a sua mãe. E ele começou a ter uma relação um pouco conturbada com o pai dele e tudo mais, mas, né, a princípio, ninguém observou nenhum tipo de reação diferente dele por conta dessa separação e tudo mais, né? Posteriormente, à medida que ele crescia, eh, ele acabou se desenvolvendo num cenário histórico em que os Estados Unidos estavam em franca competição armamentista, política, militar, né, com a União Soviética. Era a época da chamada Guerra Fria. Então, Charles Whitman era bastante jovem, não é? Se alistou nos fuzileiros navais, os famosos Marines, né, dos Estados Unidos, e realizou seu treinamento básico com vistas a eventualmente vir a participar do conflito no Vietnã. Um dos registros da passagem do Whitman, né, pelas Forças Armadas norte-americanas, mostra que ele era um exímio atirador. Ou seja, era uma pessoa que apresentava qualidades acima da média como atirador, né? E o período em que ele passou em combate, sem dúvida nenhuma, também acabou influenciando muito na formação da personalidade dele. Só que todo mundo que conhecia o Whitman dizia que ele era um rapaz muito sorridente, era uma pessoa muito afável, muito gentil. Depois que ele completou o período, né, de formação militar dele, participou dos combates, aquela coisa toda, ele se casou, né, com uma moça é, das mesmas características socioculturais da dele. Os relatos da época diziam que ele estava profundamente apaixonado por ela, mas eles começaram a ter uma série de desentendimentos à medida em que o comportamento do Whitman começou a ficar um pouquinho instável depois do casamento e principalmente depois que ele iniciou o curso universitário de engenharia, né, na Universidade do Texas. Então aqui nós estamos vendo o Whitman, né, na época em que ele cursava engenharia lá na Universidade do Texas em Austin, e os colegas relataram que ele também sempre muito gentil, muito afável, só que ele começou a ter um comportamento um pouquinho mais reservado, ele começou a se afastar um pouco das pessoas e por aí vai. Até que um determinado dia, meus caros, uma tragédia aconteceu. O jovem Whitman passou grande parte da noite e da madrugada escrevendo uma carta. Essa carta, posteriormente, ele deixou próximo ao cadáver da sua esposa, que ele próprio matou. E ato contínuo, depois de ter assassinado a esposa, Whitman se dirigiu até a casa da mãe dele, ele matou a mãe dele e posteriormente ele se dirigiu a esse prédio que vocês estão vendo aqui, ó, o prédio, um dos prédios, né, que era a torre da Universidade do Texas em Austin, onde ele estudava, inclusive, e ele se posicionou, pessoal, nessa região aqui que eu estou colocando a seta para vocês, bem no alto da torre.
ele estava fortemente armado, ele tinha vários armamentos de guerra, ele tinha inclusive um fuzil, né? E ele, como ex-militar e sendo um exímio atirador, ele começou a atirar contra as pessoas que passavam, né, lá embaixo, no pátio, né, da Universidade do Texas. E, no final das contas, ele acabou matando 15 pessoas e ferindo 31 pessoas, como vocês podem ver aí nos jornais, né? O Daily News, ele apresenta o saldo final, né? O Houston Chronicle, ele apresentou um saldo inicial, né? E o Whitman, ele só parou de atirar nas pessoas depois que a polícia do Texas finalmente conseguiu subir até o alto da torre junto com uma outra pessoa que se voluntariou para acompanhar os policiais, e durante a troca de tiros o Whitman acabou sendo também neutralizado pela polícia texana, né? E aí, pessoal, surgiu um debate muito grande naquela época, que foi o seguinte: vocês estão vendo aí, né, a quantidade de armamento que o Whitman tinha. Vocês estão vendo até um fuzil com mira telescópica, né? E o debate que surgiu na época foi o seguinte: por que uma pessoa como Whitman faz algo dessa natureza? Por que uma pessoa aparentemente afável, gentil, de repente tem explosão de ódio, de raiva e mata dezenas de pessoas? Por que isso acontece? E isso causou uma comoção na época, meus caros. A sociedade texana e a própria sociedade norte-americana ficou profundamente chocada com o que aconteceu. Aquilo que posteriormente se tornaria recorrente nos Estados Unidos, né? Aquilo que lá eles chamam de mass shooting, né? Os tiroteios em massa, as pessoas que surgem, né, em determinados locais públicos, abrem fogo contra as pessoas, enfim, escolas, lanchonetes, mais recentemente igrejas e tal. Isso não era comum no cenário norte-americano até essa ocorrência, né, em Austin, nos anos 60. E como as pessoas estavam muito mobilizadas em função do que aconteceu, o governo do Texas decidiu realizar um estudo bastante pormenorizado do Whitman. E aí nós temos um dos médicos legistas responsáveis, né, por realizar a necrópsia do cadáver do Whitman, e, obviamente, que a parte do corpo de Whitman que os pesquisadores mais se detiveram foi o sistema nervoso. Então, vocês estão vendo aí um dos pesquisadores, né, um dos médicos legistas, mostrando uma lesão que eles identificaram no cérebro de Whitman. E aí nós temos aqui alguns dados, né? Whitman, ele apresentava um glioma. Um glioma, pessoal, é uma espécie de tumor. É um tumor resultante da proliferação anômala das células da glia. Por isso o nome glioma. Vocês estudaram sobre as células da glia, acredito eu, lá na neuroanatomia. As células da glia são aquelas células que estão presentes no sistema nervoso, não são neurônios, mas contribuem com a proteção, sustentação e nutrição dos neurônios. Aí nós temos os oligodendrócitos, temos os astrócitos e por aí vai, né? Mas o que interessa para a gente é a presença desse tumor afetando, pressionando áreas do sistema límbico. Vocês que também vão se recordar da neuroanatomia no semestre passado, o sistema límbico é uma área, digamos assim, um conjunto de estruturas bem profundas do nosso sistema nervoso que estão diretamente relacionadas com o que, pessoal? Com a expressão das emoções. Então, vocês já estão começando a ter uma pista, né, daquilo que pode ter contribuído para essa tragédia. E aí eu trouxe para vocês, pessoal, alguns trechos do relatório que foi publicado, né, no dia 8 de setembro de 1966 pela comissão médica que avaliou o que aconteceu com o Charles Whitman, né? Então vou apresentar alguns trechos aqui do relatório para discutir com vocês e eventualmente eu vou levantar algumas questões para que nós possamos discutir.
Então, tem aqui um trechinho bem interessante que eu vou ler aqui junto com vocês. A revisão dos dados comportamentais recebidos em segredo, né, de forma confidencial, levou à conclusão que, número 1, Charles J. Whitman era inteligente, intenso e um jovem bastante motivado. 2. Charles J. Whitman estava vivendo sob condições de crescente estresse pessoal, a partir do qual ele sentiu que não poderia escapar. Ou seja, do qual ele sentiu que não poderia escapar. E em relação ao qual ele não teria nenhum tipo de controle. Ele experimentou esse estresse essencialmente por meio de um crescente isolamento psicológico que durou alguns anos. E aí algumas pessoas vão dizer assim, mas gente, mas ele sempre foi descrito como muito alegre, né? Muito sorridente, uma pessoa muito amável. No entanto, meus caros, depois que começou a investigação, os pesquisadores descobriram que o Whitman procurou ajuda. Ele procurou ajuda médica na universidade, psiquiátrica, ele procurou ajuda psicológica. E ele não teve o acolhimento por nenhum desses profissionais. E posteriormente, né, quando eles encontraram escritos do Whitman, eles identificaram que ele já estava sentindo uma angústia muito profunda há muitos anos. Só que aquilo que vocês, como estudantes de psicologia, vão estudar, e posteriormente no estágio, vocês vão começar a ver de fato isso acontecer, e posteriormente digamos, na profissão de vocês, vocês vão observar cotidianamente que aquilo que as pessoas expressam externamente nem sempre reflete aquilo que elas estão sentindo. Então, uma pessoa pode apresentar um quadro depressivo leve, ou eventualmente até um quadro depressivo um tanto mais pronunciado, mas ainda assim, essa pessoa é capaz de manter uma persona, uma máscara social de tranquilidade, uma máscara social de que está tudo correndo bem. Hoje em dia, meus caros, nós temos um conceito muito importante, que é o conceito dos chamados transtornos mentais comuns. Transtorno mental comum nada mais é do que um transtorno mental e de comportamento que não apresenta a satisfação de todos os critérios estabelecidos para diagnóstico pelos principais códices, né? Ou seja, pelos principais manuais de codificação de transtornos mentais de comportamento, seja pela Classificação Internacional das Doenças, 11ª revisão, o CID-11 da Organização Mundial da Saúde, ou seja, pelo Manual Diagnóstico e Estatístico da Associação Psiquiátrica Norte-Americana, 5ª edição, né, o famoso DSM-5. Então, a pessoa não consegue, né, ter um diagnóstico porque ela não satisfaz todos os critérios para aquele transtorno, mas ela apresenta a grande maioria daqueles critérios. Portanto, ela tem sofrimento psíquico, ela tem angústia, ela tem prejuízo nas suas funções, seja do ponto de vista interpessoal, seja do ponto de vista emocional, e o Whitman parecia ser um caso como esse. E possivelmente agravado por essas questões de ordem neurofisiológica, né? Terceiro item aí importante. Charles J. Whitman experimentou profundas decepções pessoais, né? A sua imagem, a sua autoimagem, parecia ter sido pobremente formulada, resultando em um profundo sentimento daquilo que nós vamos chamar de desconforto, né? Ele se sentia bastante inquieto. E aí nós temos o quarto item do relatório, a análise psicológica, né? Charles J. Whitman tinha uma tendência a ações impulsivas e a perda de controle às vezes, nem sempre aderindo às expectativas dos grupos em relação aos quais ele pertencia. Então, gente, a partir do momento em que foi se pesquisar a história de vida do Whitman,
descobriu-se que ele não era tão perfeito assim quanto as pessoas imaginavam superficialmente. Que mesmo nas Forças Armadas, ele já começava a apresentar algumas características de inquietude, na universidade a mesma coisa, no casamento dele a mesma coisa, né? Então, aí vocês começam a entender que uma pessoa que realiza toda a série de ações que ele realizou naquele dia, né, na madrugada e ao longo do dia, gente, não é de uma hora para outra, não é subitamente. A pessoa não acorda, vou matar minha mulher, vou matar minha mãe, vou matar 20 pessoas. Não é assim que funciona, meus caros. É um processo. E muitas vezes as pessoas se sentem tão alienadas do resto do mundo que a única alternativa que eventualmente elas encontram para lidar com as angústias delas é a realização de gestos extremos. Observem, meus caros, que isso não é uma justificativa. O que ele fez, obviamente, que foi um mal absoluto, não é? Não é porque uma pessoa tem uma alteração psíquica agravada por uma alteração, né, do ponto de vista neurológico, que nós vamos justificar o comportamento dessa pessoa. Mas veja, nós, como psicólogos, não buscamos justificar, nós buscamos compreender. Tá certo, pessoal? Esse é um ponto fundamental que vocês precisam guardar. Sobretudo nos dias de hoje, em que cada vez mais existe uma tendência a se dar opinião, a se realizar julgamento de absolutamente tudo, inclusive de temas que não requerem uma opinião pessoal, temas que não requerem um julgamento. Nós, como psicólogos, não temos que dar opinião pessoal sobre as situações, nós não temos que fazer um juízo de valor. Nosso trabalho é outro. Nosso trabalho é compreender as formas de pensamento, sentimento e expressão do comportamento das pessoas. Nosso trabalho é prover avaliação desses processos mentais, realizar psicodiagnóstico, realizar acolhimento, realizar psicoterapia e por aí vai. Nossa missão não é julgar, nossa missão é compreender. E compreender não significa justificar. Certo, pessoal? Todo mundo entendeu esse raciocínio? Ou ficou muito filosófico? Ficou muito etéreo esse meu, digamos, essa minha fala, né? Ficou etérea essa fala. Tá ok para vocês, gente? Dúvidas? Tá ok, Vamos. professor. Ok? Tudo Vamos em ok. frente? Então vamos prosseguir aqui Eu com o achei que ele ia relatório. matar era o pai, de acordo com o que você tinha falado. Sim, você que estava dando algumas dicas no início, eu achei que ele ia fazer algo contra o pai. Acabou fazendo contra a mãe, que ele morou com e teve suporte. E olha só que interessante, minha cara. Você fez um comentário muito importante, porque na carta, né, que o Whitman datilografou, e posteriormente foi encontrada pela polícia, ele explica por que ele matou a esposa e por que ele matou a mãe. Ele explica que ele não poderia, de maneira nenhuma, permitir que as duas pessoas que ele mais amou na vida sofressem por causa dele. Sofressem por causa daquilo que ele iria fazer. Porque, meus caros, ele planejou a ação dele. Ele planejou por semanas. Ele comprou o armamento, ele comprou a munição, ele tinha comida, ele tinha água, ele tinha suprimentos. Então ele planejou aquela ação. Não foi um surto de raiva imediato. Foi um processo de ódio que foi se instalando, digamos assim, e que levou bastante tempo fermentando. E levou a esse planejamento todo. Então ele matou a esposa e a mãe para que elas não sofressem com as notícias a respeito daquilo que ele planejava fazer. E aí muitos de vocês vão pensar assim: como é? Quer dizer que para poupar o sofrimento de uma pessoa vão matá-la? Meus caros, aí eu vou fazer uma referência ao velho bardo inglês, né? William Shakespeare. Nós vamos lá em Hamlet. Num determinado momento, não sei se vocês conheceram a história de Hamlet, né? Tem aí a própria peça, tem os livros, tem os filmes. E os livros que eu falo são as adaptações, né? E tem várias adaptações de filmes e tal. Mas tem uma cena da peça em que o jovem príncipe dinamarquês, né, que é o Hamlet, ele já está meio, né,
surtadinho ali e tal, já está mais para lá do que para cá, do ponto de vista das suas fantasias, dos seus devaneios, eventualmente até dos seus delírios. E ele passa pelo corredor lá do palácio e ele é visto por duas pessoas, um amigo dele, Horácio, e pelo ex-futuro sogro dele, Polônio, né? Pai de Ofélia, que teve a falta de sorte de ter como namorado Hamlet. Se houve um namorado que não fosse uma boa escolha na literatura, talvez Hamlet figurasse entre as primeiras posições. Talvez a segunda posição fosse de Romeu, mas enfim, não vamos falar de Romeu e Julieta por enquanto. Né? O Romeu não era lá boa coisa também, não. Mas Hamlet, né? Ele estava lá nos devaneios dele, nos delírios e tal, passou por essas pessoas que estavam lá escondidas numa coluna, e aí Horácio disse: pobre príncipe, tomado por pensamentos de loucura. E aí Polônio replica, né? Responde: todavia, há método na loucura. Meus caros, isso é o lema da análise psicopatológica. Você, como psicólogo, tem que levar isso para sempre na sua vida. Todavia, há método na loucura. Gente, a loucura, o devaneio, o quadro psicótico, ele faz sentido para a pessoa que o possui. Então, para a gente entender essa postura do Whitman, nós não temos que pensar como nós mesmos. Nós temos que tentar pensar de acordo com a lógica dele. E de acordo com a Professor, lógica dele, ele achava que se a esposa e a mãe depois soubessem, através das notícias, que ele matou dezenas de pessoas e depois foi morto numa troca de tiros com a polícia, ele imaginava, nossa, elas vão sofrer demais. Vai ser um baque profundo para as pessoas que eu mais amo. Então, para evitar que elas sofram, eu as mato. Gente, esse raciocínio faz sentido? Para ele faz. Então, nós vamos professor, analisar do ponto de vista dele ou do nosso? Do dele. Mas nós estamos justificando o que ele fez? Não. Nós estamos tentando o quê? Compreender. Minha cara, perdão, desculpe eu interrompê-la. Fique à vontade para comentar. não, é porque, tipo, eu queria saber, nesse caso ele foi considerado como um psicopata. A gente pode entender Não. assim? Não, minha cara, porque o que caracteriza a psicopatia são outros fatores. São outras características, né? Na psicopatia nós temos a manipulação, na psicopatia nós temos um franco desprezo pelas demais pessoas, uma, uma vontade, né, profunda de se aproveitar das outras pessoas e muitas vezes uma total ausência de remorso em relação ao que se faz em relação às outras pessoas. Existe a presença de um senso de grandiosidade, existe um narcisismo muito profundo. Não é o caso do Whitman. Tanto é assim que a própria carta dele revela um remorso em relação ao que ele vai fazer. Ele foi tomado por uma compulsão, segundo o que ele próprio escreveu. Ele não queria fazer aquilo que ele fez. Ele se sentia compelido a fazer. No entanto, ele próprio dizia que ele tinha de ser estudado. Ele próprio, na carta, dizia que ele precisava ser estudado justamente para que se entendesse o sofrimento que ele teve e para que no futuro pessoas como ele pudessem ter tido ajuda. Lembrem-se, meus caros, que ele procurou auxílio médico, lembrem-se que ele procurou auxílio psicológico e, infelizmente, não recebeu acolhimento. Então, ele não se Professor, enquadra como um psicopata, viu, minha cara? igual, como ele procurou auxílio médico, se tivesse algum profissional tivesse descoberto esse tumor antes, na época, teria tecnologia o suficiente, essa tecnologia ainda, sei lá, para remover o tumor? Existia esse tipo de possibilidade ou ele ia ficar ali com o tumor? Ou não Essa tinha é nenhuma uma, possibilidade se tivesse, tipo, descoberto antes, né? essa é uma questão controvertida, minha cara, porque como os próprios médicos posteriormente discutiram, pela própria localização do tumor, acreditava-se que talvez uma psicocirurgia poderia trazer danos ainda mais severos
no sistema nervoso do Whitman e, eventualmente, poderia levar ao comprometimento de outras capacidades dele. Mas uma coisa é certa, muito possivelmente o evento poderia ter sido evitado. Muito possivelmente. Porque ele foi buscar auxílio porque ele sentia dores de cabeça muito fortes. Ele sentia, e evidentemente que a dor de cabeça não estava diretamente associada ao tumor em si. Porque, como vocês se lembram lá dos estudos de vocês da neuroanatomia, o que produz a dor de cabeça não é algo que acontece no sistema nervoso em si, que é muito pobre de receptores sensoriais. Né? As dores de cabeça intensa que ele sentia eram muito mais o resultado do estresse que ele estava sob efeito, o próprio desconforto que o tumor trazia para ele, enfim, toda uma série de questões associadas aos aspectos psicológicos e também neurológicos. Então, a sua pergunta, minha cara, infelizmente não existe uma resposta clara para ela, viu? Mais algum comentário, pessoal? Alguma questão que vocês gostariam de discutir? Então, vamos em frente aqui no relatório, né? Então, item 7. Charles J. Whitman estava profundamente preocupado acerca dos problemas, né, crônicos no seu relacionamento conjugal e a separação recente dos pais dele. Ele geralmente apresentou sentimentos inconsistentes, muito variados e bastante intensos de hostilidade em relação aos membros da família dele, particularmente do pai dele. Devido aos conflitos emocionais dele e à sugestão da sua esposa e de amigos, ele consultou um psiquiatra no dia 29 de março de 1966. Nenhum diagnóstico foi feito. Solicitou-se a ele que retornasse para uma avaliação adicional, mas ele não o fez. O que ele fez, gente? Ele procurou auxílio do psicólogo do campus. Né? Ele não se sentiu acolhido pelo psiquiatra. O psiquiatra não demonstrou muito interesse pelo que estava acontecendo, né? Só sugeriu que ele deveria realizar alguns exames posteriores, mas foi muito vago em relação a isso. Aí ele foi procurar apoio no psicólogo do campus, que também não deu muita bola para ele, achou que na verdade não era algo tão grave, né? E deu no que deu, né, gente? Isso é uma lição muito importante. Temos de levar em consideração o acolhimento da pessoa que nos procura, né? Nós, como profissionais de saúde mental, nós temos que levar em consideração as demandas da pessoa que nos procura, mesmo que aparentemente nós não encontremos nenhum tipo de evidência num primeiro momento. Mas se a pessoa nos procurou, é porque existe alguma questão, né, a ser discutida. Evidentemente, pessoal, que existem toda uma série de fatores que talvez impeçam uma pessoa de se abrir com um profissional de saúde mental. E sendo que um dos principais fatores é justamente a inabilidade do profissional de saúde mental de estabelecer um contato inicial com o paciente de tal sorte que o paciente se sinta acolhido, seguro e confortável para falar acerca daquilo que está se passando com ele. Porque o estabelecimento do vínculo com o paciente, meus caros, é o principal aspecto que vai conduzir a uma consulta bem-sucedida. E, aparentemente, isso não aconteceu no caso do Whitman, infelizmente, né? Aí o item 8 do relatório. Existe bastante evidência de que Charles J. Whitman tinha desenvolvido laços de amor bastante fortes, né? Bastante intensos em relação à sua esposa, apesar do comportamento dele em relação a ela ter sido bastante inconsistente. Há evidência de que Charles Whitman tinha, né, bons amigos e era admirado e respeitado por muitos deles. E aí, meus caros, vem uma questão fundamental para vocês, como estudantes de psicologia, guardarem como lição.
quando nós vamos analisar, né, a história de vida de um paciente e tal, nós temos que levar em consideração que uma pessoa ela não se comporta da mesma maneira nas diferentes dimensões da vida na qual essa pessoa transita, nas quais essa pessoa transita. O que eu quero dizer com isso? Que embora a personalidade seja um padrão relativamente estável de sentir, de pensar e de agir, o que acontece, pessoal? Existem características do ambiente, existem aspectos das outras pessoas que influenciam na nossa maneira de nos comportarmos. Em outras palavras, se com os meus pais eu sou de um jeito, eu não vou ser necessariamente da mesma forma com os meus amigos, com as pessoas do meu trabalho, com as pessoas da faculdade. Vocês entenderam o raciocínio? Cada contexto vai estabelecer condições específicas para que as pessoas se comportem, perdão, de formas também bastante específicas, né? E aí vem um ponto importante, né, gente? Ó, Charles J. Whitman, perdão, era bastante conhecido no sentido de expressar a preocupação dele acerca de sintomas físicos de forma bastante frequente. Contudo, não se sabe, a partir da consulta, né, se ele se consultou com um médico nos últimos 4 meses para lidar com as questões relacionadas às suas dores de cabeça e outros sintomas físicos. Ele procurou especificamente o psiquiatra para poder avaliar a situação dele, né? E posteriormente o psicólogo do campus. E aí, pessoal, nós vamos entrar no aspecto que nos interessa aqui na disciplina. Então vamos lá. O que eles encontraram no sistema nervoso do Whitman? Eles encontraram glioblastoma multiforme. Esse glioblastoma multiforme é um tipo de glioma, como eu falei para vocês, né? Um tipo de tumor resultante da proliferação anômala das células da glia. E esse tumor, ele foi retirado da matéria branca temporoccipital direita do Whitman. Eles não encontraram nenhuma outra alteração, né, nas estruturas cerebrais dele, não encontraram alterações patológicas no fígado, nos rins e no estômago. Evidentemente que eles encontraram múltiplos ferimentos no corpo em função do tiroteio com a polícia. E eles observaram, né, e tem uma descrição aí do glioblastoma que não vai interessar para a gente especificamente. O que vai interessar é essa próxima página aqui do relatório. Olha só que interessante o que eles comentaram. Contudo, o Comitê de Neurologistas, Neurocirurgiões e Neurofisiologistas, trabalhando nesse caso, né, trabalhando nos aspectos clínicos e fisiológicos do sistema nervoso, reconheceu que o comportamento agressivo do Whitman poderia ser uma manifestação de doença orgânica cerebral. Aí eles continuam dizendo. Enquanto que ambos os estudos, né, ou seja, as análises que eles fizeram, né, fisiológicas e clínicas, apontavam para um aumento de certas porções profundas do sistema nervoso, do cérebro do Whitman, né, particularmente ali do lobo temporal, como substrato para o comportamento anormal, né, padrões de comportamento anormal envolvendo emoção, a aplicação do conhecimento existente acerca do funcionamento do cérebro não nos permite explicar as ações de Whitman no dia 1º de agosto de 1966. Em outras palavras, o que eles estão dizendo aí? Como cientistas, como médicos, eles estão dizendo: pode ser? Pode. Temos certeza? Não, não temos certeza. Tá? A ciência, pessoal, é uma aproximação acerca do conhecimento, não é necessariamente uma verdade absoluta. Hoje em dia, com o conhecimento que nós temos, nós sabemos que o tumor, né, esse glioblastoma do Whitman,
ele estava pressionando regiões do sistema límbico, particularmente a amígdala. A amígdala, hoje em dia se sabe, é uma região, vocês vão estudar isso comigo posteriormente, é uma região relacionada com os aspectos neurobiológicos do medo, com os aspectos neurobiológicos da agressividade. Então, alguns autores mais modernos, revisando os resultados da necrópsia, né, e do estudo pormenorizado do Whitman, vão afirmar que, sem dúvida nenhuma, esse tumor contribuiu para os eventos. O tumor sozinho levou o Whitman a fazer o que ele fez? Não. Meus caros, o comportamento ele é multideterminado. Raramente uma pessoa vai fazer algo com base em um único fator. Então, no caso do Whitman, esse tumor contribuiu com a tragédia, tá certo? Mas não é a causa única para o que aconteceu. E aí eles continuam, né, descrevendo com uma lucidez muito grande o seguinte: é de opinião da força-tarefa que o relacionamento entre o tumor cerebral de Charles Whitman e as ações que ele realizou no último dia da vida dele não podem ser estabelecidas com clareza. Contudo, e aí olha só que importante, eu quero que vocês vejam como que um cientista, como que uma equipe de profissionais descreve um achado, não é? Muito diferente do que temos visto recentemente, né, em que várias pessoas vêm a público apresentar informações cabais, vamos dizer assim. Né? Isso é isso. A fala científica é uma fala caracterizada pelo ceticismo. É uma fala caracterizada pelo cuidado em relação às evidências. Então, o que eles descobriram, gente? Existiam evidências de alguma questão neurológica? Sim, mas é possível estabelecer de uma maneira 100%, olha, foi o tumor que levou o Whitman a fazer o que ele fez? Não. E aí o que eles concluem, né? Eles diziam o seguinte: contudo, é bastante aceitável, ou seja, é algo bastante possível que um tumor cerebral altamente maligno, que era o glioblastoma, né, que o Whitman apresentava, poderia ter contribuído com a inabilidade dele de controlar tanto as emoções quanto as ações. Então, por que eu fiz questão de trazer esse estudo de caso na nossa primeira aula? Justamente para mostrar a vocês, pessoal, que nós devemos utilizar os conhecimentos oriundos da neurofisiologia, da neurologia, da própria neuropsicologia, de uma maneira ponderada. Devido ao fato de o nosso comportamento ser multideterminado, os aspectos neurobiológicos, eles compõem uma dimensão muito importante que tem que ser levada em consideração, mas não deve ser considerada como uma dimensão única. O reducionismo, ele necessariamente impede que tenhamos uma visão apropriada do fenômeno e particularmente dos casos específicos. Temos que analisar todas as circunstâncias. O que a força-tarefa está querendo dizer é o seguinte: é possível que esse tumor tenha tido um papel importante? Sim, é possível. Mas existem outros fatores que contribuíram ou que a própria presença do tumor possibilitou que aqueles outros fatores se expressassem. Vocês entenderam, gente, o raciocínio? Eles não eram capazes de dizer foi o tumor que desencadeou os processos ou os processos foram desencadeados porque o tumor auxiliou, né, na perda do controle de impulsos, na perda do controle emocional. Tá certo, pessoal? Basicamente essa a ideia. Gente, dúvidas, alguma pergunta? Aí tá aí a capa, né, da revista Time, daquela época, né, mostrando Whitman, estudante da Universidade de Austin, e a faixa dizendo o psicótico e a sociedade. Muitas vezes nós não sabemos o que se passa, né, aparentemente, sob o verniz de uma vida muito boa, as pessoas aparentemente estão muito sorridentes, estão muito felizes, mas nós não sabemos o que se passa internamente, nós não sabemos que tipo de angústia aquela pessoa
está enfrentando, e particularmente no século XXI, meus caros, que é a era da modernidade líquida, por definição própria, né? É o período no qual as pessoas têm procurado se definir muito pela sua aparência, e uma época na qual as redes sociais têm exercido um papel muito importante, até no estabelecimento da autoestima da pessoa, tem se tornado cada vez mais frequente. Eu falo disso pela minha própria experiência clínica. Pessoas que se você acompanha o feed dessa pessoa, você fala, gente, essa pessoa é incrível. Eu queria ter a vida dessa pessoa. Você vê uns stories assim que a pessoa está sorridente e ela está sempre, né, alegre, postando coisas bacanas e tal. Aí essa pessoa chega no consultório quebrantada. Essa pessoa chega num consultório completamente destruída por dentro, uma angústia profunda, um vazio intenso. Mas aí você olha as redes sociais dela, só alegria falsa, só boas experiências falsas, ou seja, uma vida vazia. Então, fica um alerta para vocês. Não se deixem levar pelas aparências. Ok, pessoal? Recebi aqui uma informação no chat, deixe-me ver do que se trata. Opa, estou tendo dificuldade de abrir aqui o chat. Vamos lá. Minha cara Lúcia Maria, né? Minha cara, se der certo, né? Eu vou postar sim, viu? Tudo vai depender de a nuvem der certo, né, nesse processo de gravação, tá bom? Se der certo, eu vou postar lá no meu canal no YouTube, que aí vocês têm acesso a qualquer momento que vocês desejarem. Eu já fiz uma tentativa de postar no próprio Classroom, não deu muito certo, precisava de um código de acesso, sei lá das quantas. Eu sou um dinossauro tecnológico cibernético, eu sou uma pessoa do século passado. Então, para mim é mais fácil postar no YouTube para depois vocês assistirem a hora que vocês bem entenderem. Tá bom, minha cara? Então, se der certo, aí eu vou avisar vocês lá no Google Sala de Aula. Coloco o link para vocês acessarem, tá bom? Obrigado pela sua pergunta. Professor, Gente, pois não, minha cara, fique à vontade. mais uma curiosidade mesmo, em modo geral. Igual o tumor dele estava em uma parte onde deixou ele mais agressivo, violento e tudo mais. Teria possibilidade, se ele não tivesse, tipo, talvez ido para a guerra ou vivenciado a separação dos pais, o tumor no mesmo lugar, só que não tão, assim, inverso, sabe? Não violento, mas talvez ao contrário, entendeu? Entendi, minha cara. É uma possibilidade, não é? Hoje em dia, existe um modelo que eu, inclusive, discuti esse modelo com vocês no semestre passado, né, lá em Genética e Teoria Evolucionista, que é o modelo de ATES-estresse dos transtornos mentais e de comportamento. Segundo esse modelo, as pessoas apresentariam uma certa vulnerabilidade biológica que as tornariam suscetíveis a, caso elas fossem expostas a determinados níveis de estresse, a desenvolver um determinado transtorno mental e de comportamento. Então, nesse caso, minha cara, o seu raciocínio é um raciocínio aplicável, ou seja, se o Whitman, ao invés de ter tido essas fontes de estresse, tivesse tido uma outra vida, evidentemente que, a despeito de possuir um glioblastoma que eventualmente estivesse pressionando a amígdala dele, ele não teria desenvolvido essa atividade, né? Não teria realizado esse massacre da forma como ele fez. E vocês posteriormente vão estudar em outras disciplinas um conceito muito importante. Eu vou até me permitir sair um pouquinho dos domínios das neurociências para falar um pouquinho para vocês de questões psicológicas puras, né? Quero falar um pouquinho sobre a chamada teoria do trauma. A teoria do trauma era uma concepção inicialmente desenvolvida por Freud e posteriormente ele próprio abandonou esse modelo com base na sua própria evolução clínica, né? Na própria evolução dos casos clínicos que ele atendia, não só ele, como colaboradores dele, né? Que utilizavam a técnica psicanalítica. E o próprio Freud, posteriormente, considerou a teoria do trauma inválida. Ou seja, não é um evento estressor severo que produz a neurose, vamos dizer assim. Ou, eventualmente,
desencadeia um quadro psicótico. Posteriormente, verificou-se que a pessoa apresenta uma predisposição psíquica que a torna suscetível a, caso ela passe por eventos traumáticos, a desenvolver um quadro neurótico ou psicótico. Em outras palavras, não é o trauma que desencadeia o problema psicológico da pessoa. O trauma, ele é um gatilho. O trauma, ele vai funcionar como uma gota d'água, vamos dizer assim. Mas a pessoa já apresentava toda uma série de problemas, ou de conflitos, ou de questões outras, né? Então, no caso do Whitman, não foi a separação dos pais, não foi a guerra, foi uma série de fatores que foram se somando, né? E que, por questões de predisposição psicológica, que, infelizmente, nós nunca vamos saber que questões eram essas, esses fatores se reuniram e acabaram se conjugando nesse comportamento criminoso no qual ele matou dezenas de pessoas. Entendeu, minha cara? Então é mais ou menos por aí a ideia. E é justamente por isso que nós devemos abandonar as visões reducionistas, sejam elas de quaisquer naturezas, o reducionismo biológico, o reducionismo sociocultural, qualquer tipo de reducionismo. Vocês viram comigo também no semestre passado. O reducionismo é uma tentativa de explicar um fenômeno psicológico apenas por meio de um único fator. E os fenômenos psicológicos, por definição, são multideterminados. Nosso comportamento é multideterminado. Existem muitos fatores envolvidos, biológicos, de aprendizagem, de experiência, de relação interpessoal, culturais, inclusive, né, que se conjugam, que interagem para levar à constituição de um determinado comportamento, tá? Muito obrigado pela sua pergunta, minha cara. Pessoal, mais alguma dúvida, mais algum comentário? Podemos ir em frente? Professor, boa noite. Boa noite, meu caro. Só uma curiosidade. Para o senhor, a análise do comportamento e a explicação do comportamento por meio do mecanismo estímulo-resposta seria um tipo de reducionismo? Seria uma forma de reducionismo na versão, vamos dizer assim, do modelo clássico, né? Estímulo-resposta. A análise do comportamento, se nós pegarmos, né, a obra de B.F. Skinner, nós vamos verificar que ele, em vários dos seus escritos, colocou, né, bastante ênfase no fato de que nós teríamos 3 níveis de seleção pelas consequências, né? Nós teríamos um nível filogenético, nós teríamos um nível especificamente das relações presentes, né? Ou seja, do ambiente presente, das contingências atualmente estabelecidas, né? No qual um determinado organismo se comporta, e nós teríamos os aspectos ditos culturais, vamos dizer assim, né? Então seriam 3 níveis ali, um filogenético, um ontogenético e um cultural. No entanto, na prática, o que nós observamos é que as dimensões biológica, né, as dimensões biológicas, as dimensões intrapsíquicas e tal, são deixadas de lado em favor de uma tentativa de explicação com base em aspectos ambientais, digamos assim, né? No estabelecimento da chamada análise funcional, no decorrer da qual as contingências em vigor numa determinada situação seriam analisadas para verificar como que essas contingências estão associadas à produção de certos tipos de comportamento e, eventualmente, das regras, né? Que seriam estímulos discriminativos verbais que apontam para uma determinada consequência. Então, assim, na prática, seria uma visão mais reducionista, embora, do ponto de vista filosófico, digamos assim, haveria essa ressalva de que os aspectos mais amplos, né, biológicos, culturais e tal, seriam levados em consideração. Seria mais ou menos algo nesse sentido, viu, meu caro? Os próprios analistas do comportamento, eles, eventualmente, nos seus escritos e até na sua prática terapêutica, né, na análise clínica do comportamento, eles sempre enfatizam a questão da multideterminação, né, dos comportamentos.
mais recentemente tem se levado em consideração muitos aspectos biológicos. Mas o behaviorismo radical, que é a filosofia na concepção deles, né, que dá sustentação para a ciência, também na concepção deles, da análise do comportamento, o behaviorismo radical, ele, sem dúvida nenhuma, acaba enfatizando um determinado aspecto em detrimento dos outros. Embora, em tese, os escritos do Skinner levem em consideração vários fatores. Tá certo, meu caro? É uma pergunta bastante interessante que, na verdade, requereria, digamos assim, uma discussão mais ampla, né? Na verdade, nós deveríamos começar lá no Watson, né? Muitas vezes o behaviorismo de Watson é colocado de uma maneira muito simplista. Se você pega o livro dele, né? Você pega lá o Behaviorism, pega lá a edição original, escrita pelo próprio Watson. Você vai ver que, na verdade, ali ele coloca algumas questões biológicas, ele leva em consideração alguns aspectos assim mais amplos, não é tão mecanicista quanto nós poderíamos supor. No entanto, acabou ficando essa perspectiva, essa visão, né? Nós somos só 3, assim mesmo. A gente não dá, né, gente? Ainda mais que esse fechamento, tem o fechamento das 52. Bom, eu acho que agora vocês estão me ouvindo, né, meus caros? Me parece que nós tivemos aí uma interferência na transmissão. Então, meu caro, não sei se ficou clara a minha resposta, né? Minha resposta ficou meio obscura, acredito eu. Mas se eu pudesse sintetizar, eu diria o seguinte: em tese, não seria reducionista. Na prática, acaba sendo. Se eu pudesse sintetizar, né, todo o meu blá 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 seria nesse sentido, viu, meu caro? Mais alguma questão, pessoal? Algum comentário que vocês gostariam de apresentar? Vamos em frente? Então, deixe-me aproveitar para revisar com vocês, né, essa ideia dos modelos de estudo dos fenômenos psicológicos, né? Então, de um lado, nós temos aquela perspectiva unidimensional, reducionista, leva em consideração um único conjunto de fatores, e de outro, nós temos uma perspectiva mais multidimensional, uma perspectiva mais holística, né? Que leva em consideração vários fatores na determinação de um comportamento específico, né? E aí, no caso específico do Whitman, eu montei para vocês essa descrição, né? Se nós tivéssemos uma análise unidimensional dos comportamentos agressivos do Whitman, nós poderíamos dizer assim, por exemplo, um reducionismo neurobiológico. Os comportamentos agressivos foram causados exclusivamente por alterações estruturais e funcionais do sistema nervoso central do Whitman. Eu acabei de demonstrar para vocês que essa perspectiva é equivocada. O comportamento ele tem que ser entendido nas suas variadas dimensões. No caso do Whitman, a própria comissão não tinha certeza acerca da extensão da influência das alterações estruturais e funcionais do sistema nervoso central dele em função do glioblastoma, né? O que seria o modelo mais adequado, então, pessoal? Seria um modelo de um reducionismo psicológico? Ou seja, eu viro e falo assim, os comportamentos agressivos do Whitman são o resultado do conflito conjugal, né? Os problemas com a esposa, os problemas familiares resultantes da separação dos pais dele e as experiências negativas que ele teve na guerra. Pessoal, qual é a diferença dessa explicação para a explicação do glioblastoma? Nenhuma. Ela está mudando apenas em termos de quê? De conteúdo. Todavia, continua sendo uma explicação reducionista. Continua sendo uma explicação unidimensional, que não leva em consideração o fato de que um comportamento ele é multideterminado, né? Bom, estou vendo que chegou um comentário aqui no chat, deixe-me dar uma olhada. Ian, meu caro, deixe-me ver. Não entendi sua pergunta, meu caro. Infelizmente, eu não consegui entender basicamente o que você gostaria de perguntar. Prof? Pois não, minha cara, pode prosseguir. Assim.
Já vai sair um pouco, eu acho, do tema da aula, eu acho, mas tipo assim, faz sentido para ele o que ele fez, que nem na obra de Hamlet. Tem um motivo, ele construiu aquilo na cabeça dele. Então, qual que é o próximo passo depois disso? Se uma intervenção profissional, psicológica fosse feita, como desconstruir algo que ele racionalizou dessa forma? Excelente pergunta, minha cara. Infelizmente, não existe uma resposta simples, vamos dizer assim, porque existiriam várias possibilidades. Eu vou citar uma delas, não é? Como você muito bem descreveu, existe uma lógica digamos assim, na sequência de pensamentos dele que acabaram, né, resultando na própria ação, digamos assim. Então, para eles fazia sentido. Numa hipotética intervenção psicológica, sem dúvida nenhuma que essas fantasias elas iriam emergir durante o processo terapêutico e o terapeuta iria confrontar essas fantasias. Ou seja, juntamente com o Whitman, o terapeuta iria questionar digamos, a própria lógica desse tipo de ação. Ou seja, será que matar dezenas de pessoas seria realmente uma forma de lidar com a angústia? E aí, através da análise dessas fantasias, dessas crenças subjacentes, né, a essas fantasias, seria possível, junto com o próprio Whitman, confrontar essas crenças e, eventualmente, ele chegaria à conclusão de que não faz o menor sentido de fato. Essa seria um caminho, né? O confronto das crenças. Uma outra possibilidade seria a utilização de, por exemplo, levá-lo a imaginar as consequências da ação hipotética, né? Então, fazer com que ele refletisse. Imagine que você vai subir na torre e que você realmente vai matar essas pessoas todas. E se você sobrevivesse a isso? Será que, na verdade, ele queria sobreviver? Será que, na verdade, ele não estava procurando uma forma de ele ser morto e, com isso, acabar com a angústia dele? E talvez a forma de chamar atenção para o sofrimento dele, para que ele pudesse ser morto, foi aquela? Né? Seria algo mais ou menos nesse sentido, minha cara. Nós só podemos especular a respeito de possibilidades, porque para dar uma resposta precisa, seria necessário conhecer o conteúdo das crenças dele. E, infelizmente, não há essa informação disponível. Tudo que nós sabemos são fragmentos, tá? Mas haveria sim uma possibilidade de lidar com essas fantasias e com essas crenças, tá bom? Excelente sua pergunta. Professor, o senhor pode voltar no último slide rapidinho, só para eu... Sim, sem problema. Eu falo sem problema e não estou conseguindo voltar, né? Parabéns para mim. Vamos lá.